Quem foi que disse que Jó não questionou? Jó questionou, Jó orou a Deus muitas vezes, clamou e de nada de ouvir a resposta do Senhor. E ficou assim por tanto tempo, e ouvindo os seus amigos o acusarem de tantas coisas, de ser infiel, de ser ladrão, de fazer pecados contra Deus. E Jó sabia que não era isso. E ele questionava a Deus por que de tudo aquilo acontecendo na vida dele, por que Deus permitiu tanta coisa acontecer, tanta dor, tanta tristeza, algo que a gente não consegue nem imaginar na nossa vida, não é? E Jó se manteve firme, não negou a Deus, não abandonou a Deus por conta de tudo o que aconteceu. Deus falou para Satanás que Jó era um homem íntegro, que era um homem fiel. E não era só isso. Ele era o mais fiel e mais íntegro de toda a terra, de todos os homens. Só que no momento em que Deus se revelou para Jó, depois que ele orou pelos seus amigos, depois que Deus apareceu para ele e falou toda a sua grandeza, tudo aquilo que inimaginável sobre Deus, Deus se apresentou a Jó dessa forma. Onde estava tu, Jó, quando formei as montanhas, as estrelas, o universo? Onde você estava? Jó se viu tão pequenininho diante de Deus, ele desapareceu diante da grandeza de Deus, sabe? E mesmo assim, Deus falou para Satanás que Jó era o homem mais fiel da terra. E quando Deus restaurou, antes de Deus restaurar, a situação toda de Jó, ele se revelou para Jó. Ele apareceu frente a frente. Jó ouviu e viu, porque Jó falou assim: Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Nessas palavras, Jó revelou que ele estava sentindo de verdade no fundo do seu coração a presença do Senhor, cara a cara, frente a frente, não numa visão física, mas na visão espiritual, numa visão íntima de Deus. Mesmo assim, a grandeza de Deus é difícil de mensurar, mas Jó, ele teve aquela percepção de ver Deus muito de perto. E como a gente vê um avião de longe, a gente vê aquela luzinha brilhando lá longe, lá em cima. Às vezes a gente está de noite olhando para o céu e vê aquelas luzinhas piscando. Mas quando a gente vê um avião de perto, a gente consegue perceber quão grande que ele é. Claro que isso tudo é incomparável com a grandeza de Deus. É só para a gente ter uma pequena noção, porque a nossa mente é limitada demais. Mas Jó, ele teve uma proximidade muito grande. Então ele, por mais que ele fosse santo diante de Deus, que Deus olhava para ele assim, ele não se sentiu assim quando Deus se revelou totalmente para ele. Totalmente não, porque a nossa mente não consegue alcançar tudo isso. Mas aquela porção que a mente de Jó alcançou sobre a grandeza de Deus. E naquele momento Jó se sentiu que todas as manchinhas, mesmo ele sendo um homem fiel a Deus, ainda tinha manchinhas que ele poderia ajeitar, que ele poderia consertar. Então é assim com a gente. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, a gente está mais à luz. Não tem quando você vai no shopping muito limpo, que se você for de chinelo, tiver uma manchinha no teu chinelo, você se sente sujo? É tipo isso, sabe? Que você parece que você está sujo diante de um lugar que é tão limpo que parece que o chão espelha, faz aquele reflexo de tanta limpeza. Então, quando a gente se aproxima muito de Deus, por mais que a gente esteja firme, estiver de acordo com a palavra, buscando, a gente sempre vai se sentir que precisa melhorar um pouco. Por isso que Deus falou para Abraão dessa forma:
anda comigo e ser perfeito. Mas aí a gente pensa, não existe homem perfeito. Abraão nem foi perfeito. Mas ele foi perfeito sim, naquilo que Deus, no plano que Deus tinha para ele. Ele foi perfeito, por mais que o ser humano não consiga ser perfeito. Por quê? Porque ao andar com Deus, a gente entra em sintonia com Ele. A gente entra em sincronia com Ele. E é aí que está o segredo. Através dessa sincronia, você entende a vontade de Deus. Os desejos do coração de Deus entram no seu coração. Você passa a desejar aquilo que Deus também está desejando para você. É sincronia perfeita. Filho, Deus fala para você, filho, filha, anda comigo e ser perfeito. Filha, anda comigo e ser perfeita. Porque aí você vai ver a glória, a minha glória na tua vida. Quando todo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar.